declarar, só vontade de rebentar. Outro sentido com Gonçalo Gomes, onde o microfone queima nomes. Globalistas de primeira com discursos vazios. Olá a todos, bem-vindos a Outro Sentido. Hoje mais um episódio especial de presidenciais, aqui com o meu grande amigo Nuno Lebreiro. Para quem não conhece o Nuno Lebreiro, se é que alguém não conhece, é filósofo, pai de muitos filhos, 4, certo, Nuno? Sim, isso é verdade. É verdade. Imigrante, novamente imigrante, a viver na É verdade. Bélgica. Não menos importante, ou talvez igualmente importante, é parte do podcast, ou o fundador do podcast Linhas Direitas, um podcast que ficam desde já convidados a ver e ouvir, onde política é tratada a sério, não é como eu faço aqui. Nuno, muito obrigado por estares aqui, é um prazer ter-te novamente aqui no podcast. Obrigado pelo convite. E hoje vamos ter, portanto, episódio especial de presidenciais. E o que é que, para quem não nos viu anteriormente, o que é um episódio especial de presidenciais aqui no Outro Sentido? É uma lista de candidatos, É alguns uma são desgraça, estou a candidatos, ver. alguns são candidatos, outros não são candidatos, mas foram falados, e outros eu simplesmente meti-os para colocar aqui umas rasteiras ao Nuno para ver o que é que ele tem a dizer. Ele não consegue ver aqui na fotografia, mas Eu também devia ter aparece aqui a posto os cara dele. óculos. Vai Estou a ser o ver. último, vai ser o último. E a ideia é que o Nuno nos diga se um candidato é excelente, bom, ok, mais ou menos, mau ou péssimo. Pode dizer porquê, pode não dizer porquê. Às vezes é óbvio, outras vezes nem por isso. Mas pronto, vamos a isso. Nuno, estás preparado? Vamos, não, mas, mas vamos na mesma. Vamos a isso, vamos a isso. Bem, começando pelo início e se calhar começando pelo melhor, Nuno, como é que tu classificarias Ana Gomes como candidata? Aquilo dali baixa do péssimo, para baixo ainda? Ou o péssimo é o pior que há? O péssimo é mesmo É o o mais pior que há. baixo. Sim. Então ela põe no cantinho de baixo do péssimo. O pior possível. Não, eu acho a Ana Gomes absolutamente deplorável. Nem considero uma política verdadeiramente dito. Acho que é uma ativista populista, mal educada. Não tenho grande ideia dela ter trazido alguma coisa de bom ao debate. E mesmo no seu alto moralismo, aquele palanquezinho ridículo, onde faz lembrar o Herman com a sua Maximiana da Mordaleja, só que ela, em vez de vir da Mordaleja, vem lá da sua casa de colares com a piscina ilegal que teve que demolir, que eu confesso que foi um dos meus pequenos prazeres secretos. Foi a senhora tinha feito lá umas coisas ilegais e, portanto, Foi mal. acabou a ter que demolir a coisa, o que me pareceu muito bem, e uma boa recompensa de karma, pelo aquilo de que ela contribuiu para a política portuguesa, que é pouco ou nada. E mais que isso, ela tem dificuldade em entender a mensagem que os portugueses já lhe disseram várias vezes. Os portugueses já disseram, de forma clara e inequívoca, que não a querem ter como Presidente da República ou o que quer que seja. Ela só conseguiu ser eleita porque foi nas listas do PS, até eu era eleito nas listas do PS, mas os portugueses já foram claros, não a querem como Presidente, não a querem como candidata e ela não entendeu a mensagem. Não, sabes porquê? Porque ela como tem visualização e tem palco mediático, acha que é popular. Só que ela só tem palco mediático, como algumas outras figurazinhas, que não consigo ver se estarão escondidas nas tuas armadilhas, mas como por exemplo aquele Marcos Lopes ou gente do género, porque dão cliques pela negativa, portanto, para a televisão, a audiência pela negativa, estar do outro lado, a pessoa que está a seguir o programa, a chamar nomes à pessoa que está ali a falar, mas que está a ver, agarrado, ou estar a dizer sim senhor, esta pessoa é fantástica, é igual em termos de audiência, tal como as visualizações no Twitter pela negativa ou pela positiva são iguais, e portanto acho que ela é um bom exemplo de alguém que tem palco mediático precisamente por despontar energias tão negativas nas pessoas.
E por isso, quer É, dizer, é de facto, e o nível é muito baixo. O nível é muito baixo. o Não me nível é muito lembro, baixo. não me lembro dela alguma vez ter contribuído com o que é que seja pela positiva para o debate político português. Bem, e por falar em pessoas que catalisam energias, baixas ou negativas, há e muitas positivas também. Neste caso, este pelo menos tem positivas. André Ventura, onde é que tu o colocarias? O André Ventura é difícil de dizer, sempre logo uma fava logo no início. É que, é assim, é obviamente um político muito talentoso. É um tipo que fala bem, discute muito bem, tem a escola de futebol. É um bocado irritante, né? Por exemplo, o debate com o seguro, eu acho que ele interrompe demais, falta-lhe ainda conseguir fazer passar a mensagem sem estar sempre a interromper e ser tão chato, porque acho que assim é um bocado Sim, demasiado incomoda para quem está a tentar simplesmente seguir a conversa. Uh, Ele, obviamente, como político, quer dizer, se essa escala que está ali fosse um político talentoso, ele tinha que o votar muito bem. Se acha que é útil ao sistema, também votaria bem, apesar de não ser apoiante do séquito, nem pertencente ao séquito, nem admirador, nem nada disso, mas acho que foi útil em trazer vários assuntos para serem discutidos na arena pública e, portanto, fez o seu efeito. E, aliás, nem teria os resultados que está a ter se não tivesse a capacidade de dar voz a muitos portugueses que sentiam que não tinham voz. Portanto, tudo isto são pontos positivos. Com pontos negativos, é que eu acho que ele, de facto, diz uma coisa e depois diz o seu contrário. Num argumento, vai sempre à procura da posição popular, uh, sem utilizando retoricamente para ganhar um debate e ganhar votos, mas sem nunca se comprometer propriamente com uma posição política muito definida, e dada a responsabilidade que tem, não consegue apresentar de facto aquela substância que alguém que já representa o que ele representa deveria apresentar. Por isso é difícil de qualificar. Eu talvez entre aquilo que ele traz, ele tem de qualidades, mas depois aquilo que ele falha por não cumprir com a responsabilidade que essas próprias qualidades lhe ofeririam, eu vou-lhe dar um amarelo ali, vou pôr ali no meio, não é? Como se umas um coisas ok. anulassem as outras. Bem, É porque ele de facto trouxe algo positivo para. Acho que foi importante para o momento português. Duvido que a solução para o país venha a passar por aí, mas globalmente até acho que a contribuição no fim acaba por ser positiva por ter aberto a janela de Overton um bocado para assuntos, nomeadamente pessoas como eu, no Linhas Direitas, já há muito tempo andávamos a falar. Infelizmente fica curto. sim, aliás, ele tem esse condão de ser aquele que ele diz isso muitas vezes sobre ele próprio. Ele diz que eu sou a pessoa que diz o que os outros não dizem, e é verdade. Mesmo ontem, no debate com o Seguro, ele fez acusações em relação ao PS que mais ninguém faz e que são verdade. A questão é: faz sentido ter aquele discurso num debate presidencial? Se calhar não, mas as coisas que o André Ventura traz para cima da mesa são exclusivas do André Ventura, mais ninguém traz aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que ele acrescenta à campanha, mas eu concordo E eu nem estava a contigo pensar e sim, só na questão das presidenciais, estava a pensar mesmo no geral. no geral. Ah, sim, mesmo no geral, quer dizer, por exemplo, a Ana Gomes não faz parte não é candidata, não é? Ele dá-se o caso de ser candidato, é um candidato Ela não é porque não teve apoio de ninguém, atenção, porque ela teria sido candidata. Pronto, exato, é verdade. Mas ele neste caso teve que ser, não é? Mas quer dizer, já não é a primeira vez que há candidaturas à presença da. E, aliás, ele defende, e uma das coisas que foi coerente nesse debate com o Seguro, ele defende uma presidencialização, digamos assim, entre aspas, portanto, mais poderes para o Presidente da República, o que na tal refundação da Quarta República que ele e o Chega tanto apregoam,
faz até algum sentido, poderia passar eventualmente pela Presidência da República e ele ganhar a Presidência da República. Não é todo incoerente, portanto, eu não, ao contrário do Seguro, não acho que ele esteja numa eleição de uma forma incoerente. A mim o que me custa, e aí usando agora o exemplo da eleição presidencial, é que ele não concretize propriamente. Então, se fosse eleito, no dia 1 eu fazia isto, no dia 2 eu fazia aquilo. A minha relação com os partidos políticos seria esta. Continuaria ou não continuaria como líder do Chega? Quer dizer, nesse aspecto é que ele não concretiza. Ficamos, e o culpado não é só ele. Os culpados são os entrevistadores e o facto de não se conseguir clarificar, por exemplo, quais são as propostas concretas do que é que essa Quarta República de facto significaria. Eu pessoalmente gostaria bastante de ter essa discussão, por isso é que eu acho que ele de facto tem talentos, tem virtudes, também tem muitos defeitos, obviamente, mas politicamente é alguém que provavelmente será o melhor político, mais hábil, melhor no sentido não de virtude, mas de habilidade. Será o político mais hábil que apareceu, provavelmente, numa geração em Portugal. Infelizmente, traz pouco com ele. Mas pronto, vamos ver. Vamos ver como é que corre. E por falar em pessoas que trazem pouco, António Costa, onde é que o classificaria? Eu vou pôr no Sabes que péssimo também. este vais levar com ele um dia destes, sabes disso, não sabes? Vou, Ele um dia vai provavelmente se ali no Café candidatar. Portugal. Provavelmente no Café Portugal, que eu sei que ele vai lá ver o Benfica com, ah, com regularidade. Não, eu ponho no péssimo. E atenção, estamos a falar de outro político muito hábil e, portanto, nesse aspecto também tem talento e ele conseguiu fazer coisas que mais ninguém Ele é bom a jogar provavelmente teria xadrez, isso conseguido. ninguém lhe tira. Exato, mas o dano que ele causou, e, portanto, enquanto que o André Ventura até agora eu acho que o balanço da existência dele para o sistema político português e para o país até acaba por ser positivo. No caso, pelas razões que eu expliquei há bocado, no caso do António Costa, o balanço é claramente negativo. Estamos a falar de alguém que pegou num legado dificílimo de Passos Coelho e que destruiu por completo. Estamos a falar de alguém que trocou a soberania portuguesa pela manutenção política da situação em Portugal. Estamos a falar de alguém que provavelmente atrasou o país 20 anos, são formais. E por isso, nesse aspecto, apesar dos talentos individuais que obviamente ele tem, a consequência que ele trouxe para o país foi péssima, simplesmente. Não pode ter outra nota Sim. que não essa. Mas é o que tu mencionaste, eu acho que ele é um político excepcional, porque estamos a falar de alguém que não fala bem no próprio idioma nativo, não se consegue expressar em inglês, é puxado para o perto de ti, onde tu estás, para o Parlamento Europeu, um dos cargos mais Para o importantes na Conselho, para o Europa, Conselho, para o para o Conselho, para o Conselho, Conselho. e é um dos cargos mais importantes da Europa, e é um indivíduo que claramente não está qualificado para o ter, mas ele conseguiu, e isto requer alguma habilidade, não é? Isto não caiu do céu. Não, isto é um princípio de Peter, é a exceção do princípio de Peter, quer dizer, é alguém que mesmo falhando, mesmo chegando às funções para as quais obviamente já não está qualificado, continua ainda a ser promovido. Um, e tens razão, e é de facto algum embaraço. Eu acho que ele colmata isso com uma afabilidade e uma certa simpatia, não com as pessoas com quem trabalha, que aliás os relatos são de alguém prepotente e mal educado e que grita com os subalternos, etc. Mas, por exemplo, interpares. Tem tem aquela capacidade de fazer pontes que seriam provavelmente improváveis. Portanto, não é alguém que faz, é alguém que sabe negociar e mediar, e nesse aspecto o cargo onde ele está não é desprovido de sentido de todo. Agora, conviria se calhar ele conseguir pelo menos articular umas palavras em inglês, que ele não consegue, e isso é uma dificuldade. Agora, ficando pela questão portuguesa,
o legado que ele deixa no país é mau demais para que possa ter uma nota maior que essa, independentemente dos talentos que ele possa possuir. Sim, isso seria com certeza um péssimo Presidente da República. E por falar Sem em, dúvida. em- em pessoas péssimas, António Guterres, Pá, péssimo, 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 péssimo. É o, é o, esse aqui há é o. uma certa unanimidade, não é? Eu não sei como é que nós conseguimos suportar esta gente, mas quer dizer, imagina que há pessoas que julgam os portugueses pelo facto de conhecerem o António Costa e o António Guterres. E, portanto, esta é a bitola pela qual nós somos julgados. Eu acho isto um embaraço. Acho um embaraço nacional. O António Guterres é alguém que, igualmente, em termos de governativos, foi terrível para o país. Marcou uma época precisamente em que deixámos de apostar na capacidade reformista do país para passarmos a apostar numa economia que cresce pelo consumo, um, às mãos, basicamente, de transferências, não é? Quer dizer, no fundo, fundos estruturais, etc. E, portanto, como governante foi péssimo, mas conseguiu aquela aura porque soube ser politicamente uh, Hábil. hábil e esperto, mais do que hábil, foi esperto para safar a sua própria posição e pôs-se a andar para, para a ONU, onde depois acabou por subir e chegar a este, e depois completar com isto. É que enquanto secretário, não é só que ele enquanto primeiro-ministro foi muito mau, ele enquanto secretário-geral da ONU também foi muito mau. A ONU hoje em dia representa muito daquilo que está mal na ordem internacional. E, portanto, eu não consigo deixar de responsabilizar o seu secretário-geral por isso. A imagem que eu tenho dele, pois é sempre aquele Zezinho de mão estendida, que anda sempre a vender a banha da cobra, e portanto hoje em dia é as alterações climáticas e depois anda a vender aquela banhada toda da Agenda 2030 das Nações Unidas, que não deixa de ser uma agenda absolutamente suicida para o Ocidente. E portanto, se o legado que o António Costa deixou para Portugal é absolutamente tenebroso, e na Europa não deixa porque não tem propriamente poderes para que possa fazer. O legado que o António Guterres corporiza em termos das Nações Unidas não deixa de ser absolutamente horroroso para o Ocidente também. E portanto eu espero que de facto seja uma página que se vire e que a ONU venha a representar outra coisa que não aquilo que atualmente representa, porque se continuar a representar aquilo que representa hoje em dia, basta ver quem é que faz parte da, das comissões dos direitos humanos, por exemplo, para não falar da questão da agenda ideológica que está por trás, e desta palhaçada da emergência climática, andar ali atrás da Greta e tudo isto, quer dizer, é absolutamente inenarrável, é uma Calças nos vergonha. joelhos, não é? Calças nos joelhos, Aquela pelos fotografia da joelhos. Time. Aquilo para mim é o António Guterres, aquela capa da Time com o homem que parece estar de mão estendida a pedir a esmola, a dizer ajudem o pobrezinho, deem cá os copos para as Nações Unidas porque temos que salvar o planeta porque a desgraça vem aí, quer dizer, é a vender a banha da cobra para, no fundo, é pedir mais dinheiro, para pagar mais impostos e para não falar desta agenda migratória e tudo isto. Estamos a falar basicamente da destruição do Ocidente tal como nós o conhecemos. E ele é uma peça fundamental nisso, quer dizer, eu não lhe perdoo nunca na vida. Não só foi um péssimo primeiro-ministro, mas como corporiza tudo aquilo que está mal na ordem internacional. Estamos de acordo. Até agora estamos bastante de acordo, devo dizer. António José Seguro. Como é que vais colocar aqui o seguro? O segundo vou colocar mais acima. Eu acho uns chorinhas. Eu acho que, olha, eu vou pôr o seguro no mesmo sítio onde ponho o Ventura, ali no OK, mas pelas razões opostas. Ou seja, o Ventura é um tipo que falha na substância e é muito bom
na habilidade, e o Tosé Seguro é um bocadinho ao contrário, portanto é um bocado choninhas, não é propriamente um político hábil, chegou a secretário-geral, conseguiu ser corrido a pontapé por alguém que era de facto hábil, que foi o António Costa, com a história do Pouquinho, mas de facto na substância é alguém que é positivo, é um tipo que é reconhecidamente sério, que não entrou em grandes esquemas no Partido Socialista, passou sempre ao lado daquela desgraça toda só cretina e costista, aliás, fazendo algumas críticas, e foi alguém que, apesar de tentar pôr o rabo de fora, e também percebemos que isto é política e tinha que o fazer, mas que na altura da Troika teve a responsabilidade de fazer alguns acordos importantes com o Pedro Passos Coelho, e isso é algo que eu não esqueço. Portanto, foi provavelmente o último líder do PS responsável Com e sentido de Estado. com sentido, sim. E portanto, nesse sentido, e aliás, ele agora como candidato, eu acho que o Partido Socialista não poderia ter arranjado melhor candidato do que ele. E portanto, por razões opostas, vai ali para o ok. Quer dizer, não concordo com ele na visão. Aliás, e agora neste debate com o Ventura é bastante visível, quer dizer, posto logo ali do lado dos sindicatos, na questão laboral, é um bocadinho aquela lenga-lenga do dialogar e etc. Quer dizer, é uma conversa que chateia. Lançou a sua candidatura chamando assim, a dizer que a democracia estava em risco e a chamar assim os democratas e os progressistas. Quer dizer, é um linguajar que me eriça o pescoço, não é? Mas é alguém que eu reconheço seriedade e Sabe comer com competência, talheres, não digamos é? assim. Sabe comer com talheres. Pelo menos, sim. Pelo Sim, menos isso, sim, sim. sim. Portanto, acho que fica bem ali. Uh, E agora um que se fala sempre, mas acaba por não avançar. António Vitorino. o pinguim do Batman, não é? Para mim há de ser sempre o Danny DeVito do Batman. É mau. É mau. É um tipo que obviamente terá muitas qualidades como advogado e lá, e não sei o quê, profissionalmente, imagino, quer dizer, para fazer negócios e esse género de coisas, mas quer dizer, mas representa de facto representa aquele bloco central de interesses ligado ao Partido Socialista que nos trouxe até onde nós estamos, e eu penso que está tudo farto disso. Além de ter uma imagem política horrorosa, e que tem muito fama de facto de ser um tipo muito competente e uma grande estrela do Partido Socialista, mas a competência que ele demonstrou é lá nos negócios dele e enquanto muito nas empresas para que ele trabalha e nos interesses que ele serve. Não me lembro de ser alguém que tenha deixado um legado particularmente relevante onde quer que seja. Mas por outro lado, aqueles que estão no péssimo são tão péssimos que, quer dizer, apesar de tudo, o nível é um bocadinho acima. Portanto, fica Sim, só no sim. mau. E por falar em nível que não está acima, o nosso Ace, Augusto Santos É, Silva. esse vai de volta para o péssimo. É pelas razões todas iguais às do António Costa, mas a que se junta ainda uma inabilidade política que ele não tem, uma falta de noção das suas próprias capacidades, o facto de se achar putativo candidato a Presidente da República simplesmente revela que ele está completamente desligado de qualquer espécie de realidade. Foi um Sim, tipo que esteve ligado a todos os governos socialistas e todas as desgraças socialistas dos últimos anos em Portugal. E é um autoritarismo deste centrão putrefacto que deu cabo do país, que é absolutamente insuportável. E portanto, olha, mais uma razão para pôr o Ventura lá em cima foi o facto de terem conseguido correr com ele no círculo da imigração da Assembleia da sem República. O dúvida, facto de ele ter perdido essa eleição sem dúvida. pós-Chega foi
também foi E esse foi uma um boa dos maiores surpresa. enganos que eu tive nos últimos tempos, porque eu estava convencidíssimo que o Chega nunca ia meter. Eu dizia, e provavelmente deves-te lembrar, que eu dizia: o Chega nunca vai conseguir eleger na imigração porque a imigração está controlada pelo PS. E bem enganado eu estava, e ainda bem que estava. Portanto, foi um favor que o Ventura fez, de facto. E agora tive Não, esse também eu Carlos penso que César, é um é homem o que Carlos trata bem a César. Pá. família. É um homem que trata bem a É, família. Temos que não, reconhecer é isso. péssimo. Eu não sei se vais ter espaço ali no péssimo. Este é pelas mesmas razões, o nepotismo, esta ideia de que o Partido Socialista era os donos disto tudo, esta ideia da ética republicana, a noção da ética republicana, onde pá, se é legal então pode-se fazer, que é uma perversão por completa de qualquer sentido ético e moral de estar na política. E que ao mesmo tempo a presunção e a ideia de que estão acima de todos os outros, alguém que onde teve responsabilidades governativas também foi responsável por muito do atraso e da dificuldade dos açorianos, é péssimo. Não tem ponta para Péssimo. onde se lhe pegue. Acho que é bem colocado. Mas não acabamos por aqui. Catarina Martins. É péssima também. É preciso perceber, quer dizer, isto a Catarina Martins começou por ser uma atriz daquele movimento anarco libertário de esquerda eh, que gostava muito do Bloco de Esquerda por causa daquelas pinturas rupestres nas paredes da ovelhinha negra que urinava fora do sítio. E começou por ser essa radical e depois representa aquele aburguesamento do Bloco de Esquerda, de alguém que se pôs bem na vida, agora aqui em Bruxelas, a minha vizinha também, que se pôs bem na vida, mas que de facto o legado destes 20 anos, ela terá a responsabilidade no quê? Nos últimos 7, 8, 10, antes da morte de Água, ela teve lá ainda uns anos valentes. Sim. Representa de facto aquela esquerda armada da sua virtude autocongratulatória, que representa os pobrezinhos coitadinhos, mas que no fundo ajudou não só a destruir o país na célebre geringonça, mas mais do que isto, é um dos rostos do wokismo e da importação para Portugal através do Bloco de Esquerda das causas da extrema-esquerda norte-americana, nomeadamente todo aquele discurso das minorias e tudo isso, que foi das coisas mais danosas para o país, em particular quando, pela mão também do António Costa, esta gente conseguiu de facto ter alguma responsabilidade governativa, não diretamente no governo, mas em muitas funções de Estado, no aparelho de Estado. E naquelas comissões que são financiadas pelo Orçamento de Estado, comissões para a igualdade e essas tretas todas, onde eles estão infiltrados até ao tutano e que andam a conspurcar e a conspirar mesmo contra aquilo que é a coesão natural da sociedade, tal como nós a entendemos. E, portanto, eu sempre vi, pelo que me dizem, é uma pessoa muito simpática no trato pessoal e até hoje em dia, aqui enquanto deputado ao Parlamento Europeu, com outro tipo de abertura e outro tipo de relacionamento com a sociedade, portanto terá crescido e amadurecido, mas lá está a contribuição que trouxe para o país durante toda, agora está, isto é a reforma dourada, não é? Durante todo Claro. o momento que ela foi ativa em Portugal é absolutamente terrível. Mas pelo menos foi Essa não estou a a ver. primeira coveira do Bloco. Foi a primeira coveira do Bloco, que é uma coisa boa, não é?
Foi nesse sentido, mas foi até por causa da geringonça, portanto, não terá sido propriamente. Porque ela no fim até se tornou hábil, lá está, porque como é atriz, ela representou o papel. Agora, lá está os resultados práticos. Nem eu acho que ela fosse particularmente, pronto, quer dizer, para Portugal serve. Mas acho que há aqui pessoas que têm que ser julgadas por aquilo que já fizeram, não é? E ela é um desses casos. Sem dúvida. Bem, uma pessoa que se falou podia ser candidata, felizmente ou infelizmente não avançou, mas eu queria saber onde é que tu a colocarias, Cristina Ferreira. Não faço ideia. Não faço ideia. Ela, se calhar, para o país era excelente. Não faço ideia. Primeiro, eu não a conheço. Eu não vejo televisão há 20 anos, portanto, não a conheço. Sei que ela é muito popular. Ouvi-a pela primeira vez aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, porque era apresentadora, se calhar foi há mais tempo, era apresentadora de um concurso que dava antes o telejornal e eu naquele dia queria ver o telejornal porque tinha acontecido qualquer coisa. Fiquei muito surpreendido com o tom histriónico dela. Eu não consigo vislumbrar qualquer espécie de qualidade para ser quer que seja. Portanto, mas pelo menos não fez mal a ninguém. Portanto, ponho ali no mal. Fica aqui no mal, fica aqui ao pé do Vitorino, que está bem. E por falar em maus, Fernando Medina. É mau, é mau. Pode ficar ao lado dela. É alguém que é outra pessoa, é o princípio de Peter também. Conseguiu chegar acolitado no António Costa um conjunto de funções para as quais não estava nitidamente habilitado. Quer dizer, eh, é esperto o suficiente para fazer aquilo que lhe mandam, mas não tem qualquer espécie de qualidade política que consiga motivar quem quer que seja a votar nele. Portanto, não é à toa que o Carlos Moedas conseguiu derrotar um presidente da Câmara em segundo mandato. Foi por demérito do Fernando Medina, que não soube criar as condições políticas para gerar uma maioria que, se tivesse conseguido gerar, teria ganho. Calculou mal, porque foi também pela ubris que ele caiu, porque achou que não precisava dessa negociação e dessa maioria, felizmente para Lisboa. Como Presidente da Câmara foi um Presidente medíocre, também não acho que o Moedas seja propriamente um grande Presidente de Câmara, mas e como Ministro das Finanças epá, fez aquilo que tinha que fazer, não é alguém que tivesse mostrado qualquer espécie de capacidade negocial, política, em nenhum Sim, não aspecto. se destacou, não se destacou de todo. Não, também não foi nenhuma catástrofe, não é alguém que objetivamente não foi. Há ali umas coisas com o tutti-frutti, mas aquilo até é mais política do que a parte onde ele está envolvido, tem mais até a ver com esperteza saloia política do que propriamente questões de dinheiros e isso. Portanto, é alguém que no meio daqueles casinhos todos do governo do Costa até não ficou com a imagem propriamente assim tão manchada, por isso, pela sua Sim, irrelevância, não merece ir para o péssimo, não é? sim, passou entre os pingos da chuva. Uma figura que passou por entre os pingos da chuva ao longo de muito tempo tem sido Francisco Assis, também falou que podia ser candidato. Onde é que tu colocarias o Francisco Assis? Olha, vou estrear ali o mais ou menos, porque acho que o Assis é um Estudou tipo, filosofia, tu é tens verdade, um certo carinho. Mas eu isso o Augusto respeito, Santos Silva também. mas eu nem quero imaginar que filosofia é de certeza os antípodas da minha. Não, mas o Assis é um tipo que tem conteúdo, ahm, tem, apesar de que era alguém que nos velhos tempos em que ele tinha mais
por eminência no Partido Socialista. Eu creio que ele foi líder parlamentar na altura ainda Creio que sim. do Cavaco, creio eu. Senão já foi há muitos anos, mas ele terá sido líder parlamentar e portanto, é alguém que obviamente é um bom orador, tem uma cultura geral grande, mas aquilo que eu sempre de alguma maneira apreciei nele, tal como o Seguro, foi alguma independência que ele sempre foi tendo. No entanto, a partir de dada altura não deixou também de fechar os olhos a muito aquilo que se passava no Partido Socialista para depois acabar por ter aqueles lugares que foi tendo, umas migalhas, mas que não impediram de fazer. Ele teve aqui em Bruxelas também como deputado europeu, também não fez nada de jeito. Mas enfim, Mas quer quem, dizer, quem fez? Quem fez? Como deputado muito europeu, pouca quem fez um gente. trabalho de jeito? Muito é uma boa questão. Não, algumas coisas foram feitas a tempos por algumas pessoas, mas eu normalmente lembro-me melhor do mal, porque são aquelas coisas que mais nos escandalizam. Mas no caso do Assis, não deixou propriamente uma marca nem boa nem má. Tem os seus talentos, tinha uma virtude de independência no PS, mas que depois foi ali um bocadinho manchada, mas parece-me alguém que tem uma qualidade obviamente acima do Medina, por exemplo. Portanto, se eu estou a pôr o Medina no mau, depois agora temos que contextualizar, não é? Sim, Se eu estou a sim, pôr o sim. Medina no mau, tenho que pôr o outro um bocadinho acima, acho eu, Tens portanto... de fazer o benchmarking depois. Francisco Anacleto Louçã. Eu vou pôr no péssimo também, não pode ser de outra maneira, e vou porque acho que é alguém que se tinha uma virtude. E durante muitos anos ele teve essa virtude e eu reconheço essa virtude. Eu lembro, por exemplo, que na segunda maioria do professor Cavaco ele não é eleito para a Assembleia da República por 300 ou 400 votos, para o PSD eleger para aí o 20º e tal deputado. E portanto era alguém que representava de facto uma certa denúncia dos excessos de poder. Um, e era coerente ideologicamente. E aliás, ele era reconhecido pela sua inteligência e até por academicamente ter um conjunto de virtudes. Agora, ele Mas por isso é que me representa de custa um facto. bocado vê-lo na mesma bancada dos outros anteriores, precisamente por ser um indivíduo, pelo menos do ponto de vista académico, tem um Mas é que currículo, foi. não é? Mas é que foi o aburguesamento. Simboliza para mim o aburguesamento do Bloco de Esquerda. Alguém que ele não pode ser coerente com aquilo que acredita e acabar a carreira no Conselho de Estado e nos coros confortáveis do Banco de Deputados do Banco de Portugal. Não é uma coisa que me parece razoável. E mais, permitiu precisamente que o Bloco de Esquerda deixasse de ser, primeiro o PSR, que ele era representante do PSR, mas que depois ficou como um dos fundadores do Bloco de Esquerda, permitiu que deixasse de ser aquele partido contra poder, para passar a ser aquele partido woke e culturalmente colonizado por essa ideologia que se veio a tornar, entretanto, uma ideologia quase totalitária. Mas achas que ele teve E portanto, escolha? Achas que ele teve. A minha pergunta, deixa-me dar-te um bocadinho de contexto. Eu vi isso acontecer no PAN. Eu, quando entrei no PAN, foi no início, e depois o que aconteceu foi que um grupo de ativistas foi-se juntando ao PAN, e nos partidos pequenos não é difícil teres um número expressivo de pessoas, de membros, que podem votar e podem influenciar os candidatos. E o que eu vi acontecer no PAN foi que esse grupo de ativistas juntou-se ao partido, que não tinha nada a ver com as causas do início e que, de certa maneira, tomaram as causas iniciais do partido e moldaram, no fundo, criaram um partido novo.
E nesse Partido Novo, a bandeira do PAN já era arco-íris, já havia conversas sobre a batalha interseccional, o feminismo, coisas que nunca ninguém falou no início do PAN. A minha pergunta é: quanto é que isso foi a responsabilidade do Francisco Louçã, ou nem que seja pela sua falta de, ou o que tu falas é da falta de ação por parte dele Eu para acho que dizer é a não, nós não falta somos de. isso. Ele tinha que ter, ele podia ter evitado isso, eu imagino. Ou se não pudesse, não tinha que participar. E ele ainda agora Hum. foi ser candidato não sei aonde, a achar que ainda valia alguma coisa. Às listas, Eh, foi, não sei se foi Lisboa, o que é que foi? Ora, foi cabeça de lista não sei aonde, já não me lembro. Mas não, não, ele representa muito daquilo que está, quer dizer, não consigo, não consigo ver Braga, foi nesta. cabeça de lista em Braga. Pois, era, bem parecia, era Braga. Eu não consigo reconhecer, quer dizer, obviamente, atenção, houve lá o António Guterres, que está ali na mesma lista dele, fez o curso do técnico com uma nota assinalável. Creio que ele fez o curso com média 18 no técnico. Todos os seus colegas de ano lhe reconheciam, uma coisa que reconheciam era a inteligência. E portanto, quer dizer, o António Costa também é tudo menos estúpido, o Santos Silva é tudo menos estúpido, quer dizer, talvez ali tirando a Ana Gomes, toda aquela gente que está ali no péssimo não é gente burra, nem pouco mais ou menos. Agora, o legado que deixa, Uhum. eu acho que é muito danoso para o país, e portanto, enquanto que houve ali uns que quer dizer, por exemplo, o Fernando Medina é um tipo que, epá, ideologicamente este gajo podia ter feito parte de qualquer governo, até podia estar no governo agora, podia ser secretário de Estado no governo agora, quer Podia dizer, ser não é qualquer alguém que coisa. tenha, Qualquer coisa. não é alguém que tenha criado o particular, o Vitorino também. O Louçã não, o Louçã tem sido o rosto daquilo que foi primeiro o triunfo cultural do Bloco de Esquerda, depois da sua perversão e depois da perversão do resto da esquerda portuguesa através da influência que o Bloco de Esquerda tinha, da qual ele é um rosto fundamental e, portanto, o legado que E ele seria deixa um ao péssimo país é. presidente, isso é garantido. Seria um péssimo presidente. Não, Seria um ativista sim, no cargo da presidência. não, nunca na vida era alguém que poderia ser Presidente da República em Portugal. E por Se falar bem que nisso, eu. Diz. Ah, é o e por- Gouveia. não, se quiseres dizer alguma coisa sobre o Louçã, continua. Caso contrário, eu vou-te falar de pessoas que nunca na vida podiam ter sido presidentes. Então fala. É o nosso próximo na lista, Gouveia e Melo, o capitão Popeye, o homem que disse que se candidatasse à presidência queria uma corda, mas Para ele, enforcar, não é? aqui está ele, onde é Ahm, que tu queres meter? Excelente? eu ponho no péssimo também. Eu tenho um horror particular à figura do Gouveia e Melo. Eh, e, eh, e, eh, e acho que, paradoxalmente, é alguém que aparece aqui, quer dizer, enquanto que os outros ainda tiveram algumas qualidades políticas para chegarem a posições de liderança política que poderiam legitimar qualquer espécie de candidatura à presidência da República, o Almirante, a única coisa que fez foi gerir uma operação logística, que, enfim, que poderia ser feita por Qualquer qualquer, funcionário do Lidl, daqueles que gere 50 sim, supermercados pelo país inteiro. eu estava a pensar qualquer gestor de uma central de compras, não é? Portanto, Qualquer um. que tenha estoques para distribuir. E portanto, não é alguém que chega aqui por ter capacidades políticas. Primeiro ponto. Segundo ponto, aparece num dos momentos mais negros da história da democracia portuguesa, que foi a gestão inconstitucional da pandemia Covid. E portanto, quer dizer,
não estou a dizer nada que não seja factualmente verdadeiro. O Tribunal Constitucional por 23 vezes já se pronunciou sobre inconstitucionalidades que foram cometidas durante o estado de emergência. Ninguém foi punido por isso. E pior, pegaram numa das caras desse estado de exceção democrática que todos nós tivemos que viver e querem promovê-la a chefe de Estado. Portanto, não só o homem não chegou cá por qualidades políticas, segundo, representa um dos piores momentos da história política da democracia portuguesa. Finalmente, pessoalmente, é de uma inabilidade absolutamente tremenda. Quer dizer, eu admito que o senhor até tenha pose, tem uma postura e tal, mas a verdade é que só foi alguém que parecia que tinha possibilidades de ganhar enquanto não se percebia o que é que ele representava. A partir do momento em que ele começou a materializar em ideias, em opiniões e em posições políticas, a sua candidatura política tem sido um descalabro. Sim, E eu sim, é acho que ele vai deixá-lo falar. continuar Quanto em. mais ele fala, mais se Exato. enterra, não é? Eu acho que ele vai continuar em queda livre até arredondar, nem sequer passar à segunda volta. Finalmente, último ponto, porque é péssimo também, por aquilo que representa e as pessoas que traz com ele. Porque alguém que é alguém que tenta iludir os portugueses, porque alega que a sua grande virtude é vir de fora do sistema, representando, no entanto, tudo aquilo que é o centrão e interesses do sistema, e basta ver a sua comissão de honra. Portanto, entre o logro, que é o sistema que se disfarça de antissistema para ganhar popularidade das pessoas estarem fartas com o sistema, o que é uma hipocrisia e uma aldrabice política sem nome, a inabilidade política particular que ele tem, aquilo que ele representa historicamente em Portugal, e o facto de chegar onde chegou simplesmente por ter desempenhado funções que não têm rigorosamente nada a ver com a política, tudo somado, péssimo. Péssimo Péssimo. candidato. Não podia estar mais de acordo. Coutinho Figueiredo, onde é que tu o colocarias? Não, o Coutrinho tem outras habilidades. Eu vou pôr o Coutrinho ali ao lado do Assis, no mais ou menos. Ao lado do Assis. Ok. O Coutrinho de Figueiredo é um tipo que tem habilidade, fala bem, tem boa imagem, politicamente é alguém que tem sabido gerir as suas oportunidades com perspicácia. E acho que igualmente foi importante, tal como o André Ventura, em abrir a discussão em Portugal a alguns temas, o liberalismo económico à cabeça. Fica ali no mais ou menos, porque eu acho que isto depois também é tudo muito chachada e é muito fatuchada. Ele é uma pessoa que vem das nomeações políticas também, tinha cargos de nomeação para isto e para aquilo, quer dizer, etc. Não é propriamente o exemplo do empreendedor. É o rosto de um liberalismo de oportunidade, que é aquele projeto da IEL, tentar ir buscar os descontentes do Bloco de Esquerda, trazendo o wokeismo da juventude, sendo trendy Eu e acho que essa é que foi cool. essa é que foi a falha dele. Eu acho que ele, se a Catarina Martins foi a primeira coveira do Bloco, eu acho que o Coutrinho foi o primeiro coveiro da Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal, na altura, estava alinhada com o Chega e toda a gente falava na Iniciativa Liberal, era o partido da direita, não era, a malta nem sequer falava muito no Chega. E ele com essa iniciativa de abrir a Iniciativa Liberal ao mesmo tempo que corria com os conservadores e com a malta mais à direita, abriu essa porta para os descontentes do Bloco de Esquerda. eh, Ok, ganhou alguns votos, mas de certa maneira condenou o partido a um crescimento eh, que provavelmente não vai ultrapassar o que está, não é? É outra coisa, ele é o rosto da oligarquia partidária da IEL, porque a verdade é que a IEL nunca foi um partido antissistema, ele nasce de quatro fundadores, é um partido que nasce de quatro fundadores que vêm do PSD, a maior parte deles, e que tinham como intuito
um liberalismo à la Verhofstadt, portanto, um liberalismo que não é propriamente o liberalismo clássico, que usou e abusou do slogan, mas cujo objetivo, como é estabelecido, aliás, nas entrevistas dos seus 4 fundadores ao público, a primeira entrevista que dão, é um partido para se situar entre o PS e o PSD, desbloqueando maiorias, e daí aquela coisa quando ele é eleito por uma vez para a Assembleia da República, aquela treta de se querer sentar ao centro e não sei o quê, e tarará. Eu queria sentar ao centro, e portanto aquilo era um projeto de poder e de partilha de poder para ser aquele pequeno partido de charneira que decide ora para o PS, ora para o PSD. As coisas correram-lhes mal, não conseguiram eleger ninguém, e eles depois foram inventar o Carlos Guimarães Pinto, que esse sim trouxe os tais verdadeiros, verdadeiros entre aspas, mas os tais liberais mais clássicos para a IEL, alguns dos quais ainda lá andam. E o partido ficou aquela mescla de oligárquica institucional com esses liberais, e o Coutrinho vai fazer a ponte no pós-Guimarães Pinto, que nunca mandou verdadeiramente do partido, mas mantendo a tal imagem do partido significar libertação, etc., face ao Estado e não sei o quê. Mas ele representa a oligarquia do partido, e tu vês isso em alguns momentos-chave. O melhor deles será na sua própria sucessão. A forma como ele sai de um momento para o outro, e 5 minutos depois está o Rui Rocha de discurso preparado a dizer que teve a pensar e a refletir e vai ser candidato. Quer dizer, isso hoje em dia já nem nas Jotas se faz, não é? Porque já não engana ninguém. E, portanto, aquilo não é mais do que um projeto de uma determinada oligarquia que deriva ainda daquele projeto inicial entre PS e PSD, e que por isso abraçou o wokeismo, como agora abraçou o wokeismo, e portanto é um partido que se diz ideológico, mas que não é assim tão ideológico. E é por isso que eu não consigo, nem ele tem, nem o legado é tão forte como o de outros líderes partidários, mas também da própria substância, aquilo que acaba por trazer, enfim, passa muito pouco da sua boa imagem. É mais imagem que outra coisa qualquer. Sim. Mas admito que seja um candidato interessante em debates a Presidente da Assembleia da República. E aliás, poderá ainda surpreender algumas pessoas. Por outro lado, também simboliza que aí e essa oligarquia já se esgotaram um bocado nele. Porque, quer dizer, criticam o Chega e o Ventura, mas aí ele faz exatamente a mesma coisa. É Coutrinho para todo lado, não é? Precisamente, E precisamente. portanto, E por falar em pessoas que vão a todo lado, e se calhar já ainda não chegámos a metade, eu peço se calhar uns comentários aqui um bocadinho mais rápidos a estas figuras menos relevantes, digamos assim. João Ferreira, o homem que se candidata a todas as eleições que o PCP tem. olha, eu vou pô-lo no mau. Vou pô-lo no mau, porque acho que é alguém que politicamente não percebo como é que não é o secretário-geral do PCP, e não percebo porque não faço parte do culto. Será provavelmente o ativo político, o melhor ativo político que eles têm. De acordo, de Não, acordo. ideologicamente não tenho absolutamente nada em comum. Mas por outro lado acho que ele não tem aquela carga negativa que os que estão no péssimo têm, e portanto eu vou tentar, para não pôr tudo no péssimo, vou tentar que aquelas pessoas que passaram assim um bocadinho ao lado não caiam lá. E agora temos aqui um candidato especial, José Castelo Quem Branco. é? Onde é que tu o Ah, meu Deus. colocarias? Não, esse vai para o péssimo. Desculpa. Eu Eu tinha que meter aqui umas não, ratoeiras. Eu tinha que meter aqui é, ratoeiras. é inqualificável. Já não só tudo o que representa é assim uma coisa absolutamente entre o boçal e o ridículo, como este fim de vida enquanto abusador e pessoa de maus tratos, não é? Um autor de violência doméstica, quer dizer, é tudo mau. Tem ponta para um Alegado, não cipé. é? Alegado. Alegado, mas sim, quer dizer, Alegado. aquilo, coitadinha da senhora, não é?
falar em alegados, Durão Barroso, outro candidato que é sempre esperado, não é? Epá, sim, mas o Durão Barroso, eh, eu vou pôr no péssimo também. Ele acabou de Pelo dizer que temos de legado. nos preparar para a guerra, não é? Portanto, Não, eu não consigo ouvi-lo. É também outra pessoa que não quero usar o termo se vendeu, mas deve ser alguma coisa do género. Não estou a dizer, não estou a falar ilegalmente, nem crimes, nem nada, mas é no sentido de alguém que troca convicções por conveniência de carreira pessoal, no mínimo. E é alguém que teve. Foi um bom ministro dos negócios estrangeiros. Ele foi, por exemplo, responsável em 1992 pelos acordos de Bicesse, ali de Estoril, os acordos de paz que acabaram com a guerra civil em Angola. Ele foi um bom ministro dos negócios estrangeiros, um bom ministro do, do Cavaco Silva. Ele perde por 36 votos para o Fernando Nogueira no Congresso em 1995. E depois reaparece em 1999 e curiosamente já não era a mesma pessoa de discurso fácil e etc. E, portanto, sempre foi alguém que politicamente não era particularmente brilhante, já tinha ali um ar pesadão, foi alguém que sempre geriu muito mal o partido, mas que ainda assim conseguiu ser primeiro-ministro. E foi primeiro-ministro numa altura difícil para o país, quando o António Guterres abandonou, e quando toda a gente esperaria que ele fizesse aquilo que teria que fazer, que seria pôr o país nos eixos, ele abandonou igualmente o país para ter um cargo importante como Presidente da Comissão Europeia. E desde aí fez a sua carreira internacional particular, muito ligado a esta oligarquia de porta aberta entre política e interesses comerciais. Os últimos são os farmacêuticos, e que numa altura em que o país precisava dele, abandonou pelas suas próprias conveniências. Portanto, o legado que ele deixa para o país é muito mau. Não teria havido José Sócrates se não fosse Durão Barroso. Ele é o grande, ele é quem abre a porta a José Sócrates. E por isso o legado para o país foi muito mau, e o que ele representa hoje em dia em termos de agenda global, em termos de interesses oligárquicos internacionais, é igualmente muito mau, não só para o país, como para a Europa e como para o Ocidente como um todo. Portanto, não muito podia estar mais de péssimo. acordo. Se fizesse uma perfeita ligação, porque agora temos José Sócrates, o animal feroz. Igualmente péssimo. Péssimo? Ele é um mitómano, revista, portanto, que chegou e que se deslumbrou a seu problema, o deslumbre, e que perdeu completamente a cabeça. Portanto, quem seguiu o caso Marquês sabe perfeitamente, enfim, que em termos éticos e morais é uma pessoa, é um político absolutamente desprezível. E em termos de legado, apesar de ter feito duas ou três coisas positivas, no seu primeiro mandato houve várias coisas que ele aliás fez que não, mas o que ele fez em termos de ele abriu a porta para aquilo que veio a ser uma concentração de poder absolutamente tenebrosa entre os interesses políticos, os interesses económicos e os interesses mediáticos. E foi o primeiro que de facto tentou controlar da política para a sociedade, por completo, a sociedade portuguesa. Não só nos negócios, mas na questão do poder mediático também. E nesse Também aspecto, pagou fatura bem cara por isso também. quem com ferro mata, com ferro morre, é a vida. Mas em termos de descredibilização da política,
em termos de tudo o que é o seu legado, não pode estar noutra coluna que não seja o Pesci. Por acaso, esta é a única grande discordância que nós temos, porque eu acho, e sem ironia, eu acho que ele seria um bom, depois deste capítulo da vida dele, eu acho que ele seria um bom presidente. Bom, Como assim? bom, ok. Porque, porque, porque olhando para o cargo de presidente, não, que é diferente necessariamente do primeiro-ministro, eu acho que ele seria um tipo que, se calhar, um bocadinho mais moderado do que o Ventura, mas que teria a capacidade para dar murros na mesa quando fosse preciso e também com a experiência que ele tem tido na justiça, não a melhor experiência, mas a experiência que ele tem tido, dar-lhe-ia provavelmente uma. Ele não é a mesma pessoa que nós elegemos há 12 anos, 16 anos. Ahm, e para o cargo de Presidente da República, obviamente, se tu não olhares para o que está atrás, se tu não olhares para o currículo de bandido, eu acho que não seria o pior. Nesta lista que tu tens aqui, eu acho que não seria o pior. Não vejo, não vejo isso. Não consigo vislumbrar essas qualidades. Ele a ter algumas qualidades de reformista e de homem da ação, que hoje em dia já não é, e que não se coaduna sequer com o perfil do Presidente da República, por isso não te Mas acompanho. tens aqui uma boa. Não concordemos em discordar, mas provavelmente vamos concordar no próximo. Marcos Mendes, onde é que tu o colocarias? Ai, o Marcos Mendes, que desgraça. Ah, eu vou pôr o Marcos Mendes ali no mais ou menos. Ok. Acima do Vitorino e abaixo do Seguro. Ahm, o Marcos Mendes representa também muito daquele centrão dos negócios, ou o eterno administrador das 50 empresas, não é? Que eu acho que é uma coisa que o prejudica. Depois é alguém que cheira a falso, não é, estou a expressar mal, que cheira hum, a fazer as coisas por conveniência. A forma que ele encontrou para tentar ser Presidente da República foi copiar todo o percurso do professor Marcelo, de quem, aliás, já na contra-informação nos anos 90, entre 95 e 98, ele era aquele pequenino que nem sequer tinha direito a ter a mão por dentro, era o boneco mais pequenino que tinha fiozinhos, ou os pauzinhos. Ninguém vem não chefe, ninguém vem não chefe. Porque ele andava sempre atrás do Marcelo e copiava o Marcelo em tudo. E de facto foi isso que ele fez. Ele copiou todo o processo do Marcelo Rebelo de Sousa, o que o faz chegar aqui completamente desgastado, porque o Marcelo estourou todo o capital que podia haver. Ninguém aguenta sequer o cheiro do Marcelo, e portanto o Marcos Mendes também para mim tem essa dificuldade. No entanto, eu conheço dos tempos de PSD e reconheço-lhe, a par do Seguro, que foi alguém que, mal ou bem, fosse por conveniência, fosse por não falarem mal, fosse porque fosse, e foi muito por causa disso, é alguém que procurou cortar com certas práticas, procurou dar certa. Mas sempre uma no cravo e outra na ferradura. Mas é alguém que fez algumas coisas positivas e que foi duro com os casos, por exemplo, cortou com o Isaltino em Oeiras, com danos políticos pessoais, cortou também em Gondomar, com o Major Valentim Loureiro, também por razões judiciais. Portanto, foi alguém que mandou câmaras fora, única e exclusiva em Lisboa, com o Carmona, também pelas mesmas razões, por um Hum, caso judicial. Portanto, eu reconheço-lhe, sempre que desempenhou cargos políticos, teve aqui uma certa verticalidade. Agora, não o acho particularmente hábil, porque lá está, não é original, e não lhe reconheço a independência que reconheço, por exemplo, no António José Seguro. Portanto, ele podia estar ali a par
mas ponho um bocadinho abaixo. Está uma boa posição. E agora a nossa, infelizmente pode ter cavado eu duvido que ela tenha cavado a sua saída política, porque estas pessoas não fazem nada que não seja a receber dinheiro público. Mariana Mortágua, Péssimo, não se péssimo. péssimo, Não tem, não tem nada para dar, não tem um talento para dar ao país. Next. muito bem. Mário Vale a Centeno, pena, este e vale a pena. Mortágua não vale a pena, quer dizer, é tudo mau. Tudo o que eu disse para a Catarina Martins, ela é pior. Tudo o que eu ela disse é para o pior. Louçã, ela é pior. É alguém que se gaba de um pai que é terrorista. Representa tudo aquilo que Ela fez está uma audição horrível. ao BES, que foi onde ela ficou famosa, e foi a única coisa que as pessoas conseguem atribuir que ela chamou a atenção, porque não é empática, Não, não é uma para pessoa mim que ela cativa não, empatia. não, tudo é falso, é tudo, ela representa tudo É, aquilo que é podre e mau sim, neste, hum, eh, como é que se diz, este status quo cultural pseudo-intelectual da esquerda é sim, absolutamente sim, sim. insuportável. Nem nisso ela é boa, porque ela, lá está, não traz nada de, não- Não, uma pessoa desprovida de comple qualidades. completamente. E temos aqui uma pirâmide interessante até agora. Mário Centeno, onde é que tu colocarias o ex-governador? Eu senti, no péssimo também. Eu não Péssimo. suporto o Centeno. Eu não suporto. É uma daquelas figuras que é igual ao Medina, mas em pior. É muito pior. E, nomeadamente, a forma como ele tratou, como ele vai de Ministro das Finanças para Governador do Banco de Portugal e depois põe e dispõe do Banco de Portugal para se autopromover vivendo na ilusão de que ainda podia ter sido Primeiro-Ministro com a demissão do António Costa e vivendo na ilusão de que podia ser Presidente da República de alguém que nunca, lá está, outra pessoa desprovida de qualidades, quer dizer que teve os cargos todos que teve, única e exclusivamente por ser um yes Cartão man partidário. partidário, uma pessoa desprovida de qualidades, mas cheia de si, insuportável. Péssimo. Péssimo. Paulo Portas. Ai, Paulo Portas é difícil. O Paulo Portas é difícil. O Paulo Portas é muito, muito, muito difícil. Paulo Portas, Hum, antes da vacinação, e do Covid, teria provavelmente um lugar diferente, não? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele, para mim, é o irrevogável que o mata. Ok. E portanto, é um bocadinho a queda. Também é a queda de alguém, porque assim, o Paulo Portas é obviamente um tipo brilhante, é um político muito talentoso, menos abrangente que o André Ventura, mas antes de André Ventura terá sido talvez o único ao seu nível. A diferença é que o André Ventura consegue de facto chegar a camadas sociais ou sociopolíticas, digamos assim, que o Paulo Portas nunca conseguiu e que por isso o colocou naquela barreira dos 10%. Um, Foi também alguém que, contrariamente àquilo que se imaginava no início, e tal como dizem hoje em dia de André Ventura, mas foi alguém que conseguiu fazer maiorias estáveis, fez maioria estável com o Durão Barroso, fez uma maioria estável com Santana Lopes, faz uma maioria estável inicialmente com o Pedro Passos Coelho e depois tem aquela travadinha do irrevogável que até hoje está por explicar num Uhum. momento tão difícil do país e que ia deitando abaixo uh, um, uh, Governo. o governo e todos aqueles esforços que estavam a fazer. E que depois se reinventou como comentador e assalariado da Motengil. Isto significa que ele é assalariado do Partido Comunista Chinês, porque o Partido Comunista Chinês é detentor de cerca de 28% do capital da Motengil, mais vírgula menos vírgula. E durante a pandemia, como tu referias há bocado,
eu vi-o a mentir objetivamente, quer dizer, a dizer coisas que alguém na posição dele e com a inteligência dele tinha a obrigação de saber que não eram verdade. E contribuiu para muito daquelas falsas narrativas que ainda hoje contribui, que são terríveis para o país. Ainda assim, Onde é que tu o colocas? pelo seu passado, não o consigo pôr no péssimo, vou pô-lo só no mau. No mal. Porque acho que, apesar de tudo, ainda houve algumas coisas positivas em 20 anos, além dos seus talentos. É por muito pouco que ele não vai para o péssimo, mas eu olho para aquela coluna do péssimo e, É enfim, preciso colocar uma certa higiene lá, não é? Pedro Passos Coelho. Onde é que tu colocas o Pedro Passos Coelho? lá em cima, excelente. Lá em cima, lá em Não há cima. grande controvérsia em relação a isto. É um homem que se dedicou de corpo e alma ao país numa altura muito difícil. Eu continuo a dizer que se tivesse tido o quantitative easing que o António Costa teve a seguir, ainda hoje provavelmente seria primeiro-ministro. Não se candidatou a Presidente da República porque não quis, daria um excelente Presidente da República, talvez ainda venha a dar no futuro, talvez ainda venha a ser Primeiro-Ministro de Portugal outra vez. Será claramente para mim hoje em dia a única pessoa a que eu reconheço nítida capacidade para estar em qualquer cargo político que ele queira desempenhar. Sem dúvida. Pedro Santana Lopes. Santana ponho ali no ok. Eu gosto do Pedro Santana Lopes. Tal como até o António José Seguro é alguém que sempre foi contra o sistema, digamos assim, dentro do seu próprio partido. Foi maltratado pelo próprio partido. É alguém que eu penso que é bem intencionado, sempre foi bem intencionado. Por onde passou, nas câmaras, agora na Figueira outra vez, em Lisboa, deixou coisas. Cometeu um grande erro político que foi ter aceito ir para primeiro-ministro sem ir diretamente a votos. Acho que ficará nos livros. E por essa inconsequência não o ponho no bom, porque é precisamente essa inabilidade que abre depois caminho para o José Sócrates. Sim. 100% de acordo. Rui Moreira. Olha, é alguém. Eu vou pôr no mau. Ainda ponderei ali o mais ou menos, mas é outra pessoa que acho que não tem noção de si própria e que se acha a última Coca-Cola do deserto. O seu trabalho no Porto não é propriamente terrível, mas também não é exemplar. Houve alguns momentos onde que eu achei francamente mau, como liderança política e como o exemplo que deu, sempre pareceu ser alguém que tanto vai para um lado como vai para o outro, desde que a coisa caia para o lado dele, mas que obviamente não tem, não deixa o legado terrível daqueles outros lá de baixo. Sim. Não teve tempo para isso também. Um que teve tempo para isso e para mais. Rui Rio. Eu vou pôr no mal também. O Rui Rio é um tipo de convicções. Acho que como Presidente da Câmara do Porto, tenho a ideia que fez um trabalho razoável. Como Presidente do PSD fez um trabalho péssimo e aliás, será provavelmente um dos grandes responsáveis pelo Estado de Direito atual. Não haveria André Ventura nos termos em que há hoje se não fosse Rui Rio. E mesmo grande parte do esboroar do PSD foi graças a ele. Aquela obsessão de centrar o partido ideologicamente cego de um partido que nunca tinha sido isso, abriu o espaço para este esboroar da direita que hoje em dia não se consegue entender por uma maioria. Isso é terrível para o país. E no tempo que lá teve, cerca de 6 anos, creio eu, foi uma das pernas daquele regime
em que nós estivemos afundados, em que tínhamos o António Costa, o Marcelo e Rui Rio. Era uma das três patas do problema. E, portanto, pelo dano que ele causou ao PSD, pela, pelas razões pelas quais ajudou a que hoje em dia a direita, nas diferentes circunstâncias em que se encontra, não se entenda. O legado é francamente mau. No entanto, não terá uma teimosia estúpida grande, mas obviamente o legado não é tão pernicioso como aqueles do péssimo, portanto lá está, não o posso tirar lá para baixo, deixo-o ali no mau. Foi arredondado pelos piores. Um que infelizmente já não está nas andanças políticas, Tiago Maia, anterior candidato, onde é que tu o colocarias? Acho que mau. Ele não me pareceu ser uma pessoa politicamente muito hábil. Acho que entrou ali um bocadinho naquela hype de uma determinada bolha urbana, chique, que ficou muito satisfeita por ter um candidato a quem votar, era basicamente isso, mas politicamente não pareceu ser uma pessoa particularmente hábil e que depois dentro do partido concretizou precisamente isso, acabando aliás como uma atrapalhada qualquer lá na junta de freguesia, onde acabou, penso que, sem mandato e corrido do partido, não é? Portanto, Sim, porque, não posso. mas a verdade é que ele queria candidatar-se à presidência do partido e a partir daí tudo lhe correu mal na vida, não é? E passou também um pouco ao papel de pária na iniciativa liberal. Eu acho que ele até fez uma campanha bastante decente. Ele não é um tipo que, e se calhar daí vem a minha empatia, ele é um tipo que não tem muito carisma, não tem muita presença, mas que apesar disso conseguiu fazer uma boa campanha anterior. É um político nato? Não é, mas é uma pessoa que tem algumas ideias, e principalmente no plano económico, ele conseguiu vender bem a ideia do liberalismo económico. E tenho pena que lhe tenham feito a cama na iniciativa liberal, porque acho que ele era um bom balanço também contra, segundo a minha percepção, eu só falei com ele uma vez, ahm, era um bom balanço contra aquela parte woke que a iniciativa liberal tem, mas já foi. Outros Não, eu candidatos? não. Não, ainda relativamente ao amanhã, quer dizer, eu acho que estamos aqui. As pessoas podem ser bem intencionadas. Ahm, por exemplo, eu acho que não há ninguém mais bem intencionado no país que a minha mãe. Mas eu se tivesse que pôr a minha mãe aqui no quadro, não tens aí uma fotografia dela, mas se quiseres pôr uma rasteira, eu tenho que pôr no mau, porque ela para talento político tem zero, não é? Não punha no péssimo porque não, não causou dano ao país. Graças a Deus. Mas lá está, quer dizer, no Maia não deixa nada, não há uma. Não, Não fica também nada. Não fica não o nada. colocaria como excelente, certeza. Por falar em candidatos controversos, Tino de Rãs. Olha, ponho no mal também. É assim, eu não posso. O Tino é um candidato de escape, quer dizer, é uma personalidade simpática, é alguém que eu próprio advoguei o voto, creio que há 5 anos atrás, naquele freak show que foram essas presidenciais, e portanto, freak show por freak show, voto de protesto. Mas, quer dizer, não estamos a falar de uma pessoa que tem ou experiência prática ou política ou empreendedora, digamos assim, quer dizer, ele é obviamente empreendedor e consegue ser candidato e fez um partido e não sei o quê, mas quer dizer, mas não é alguém que tenha, quando se vê uma Claro. entrevista, que tenha uma profundidade da proposta que possa ir além de um voto de protesto e, portanto, pode-se até apregoar que faz sentido votar no Tino de Rãs, mas não o ponho no péssimo porque ele não anima a malta, não faz mal, mas não é alguém com pergaminhos políticos para ter mais do que isso. Sim. E por falar em pessoas sem pergaminhos políticos, Clara Ferreira Alves.
igual, pelas mesmas razões. Obviamente é alguém que tem outra bagagem intelectual. Eu não vejo o programa dela. Li 2 ou 3 artigos dela nos últimos anos. Apanhei coisas com as quais concordei, apanhei outras, a maior parte das vezes, com as quais não concordo. Não acho que seja uma personalidade particularmente simpática, não acho que seja uma boa política, não seria uma boa candidata. Sim, de acordo. Paulo Raimundo. Mal, pelas mesmas qualidades, pelas mesmas razões, apesar de ser líder do partido. Não tenho particular opinião sobre ele. Imagino que seja um bom cacique para conseguir os votos lá no Bloco Central, não é Bloco Central, no Comitê Central, Manoar e tal, e aquilo, e não sei o quê, tarará. Eu tenho que admitir que não tenho contra o PCP aquele, hoje em dia, atenção, hoje em dia, aquela aversão que tem contra a malta do Bloco de Esquerda, porque acho que o Bloco de Esquerda foi muito mais danoso para o país que o PCP tem sido. Mas também não é por aí que vem alguma coisa de bom para o país. Sim. Estamos a chegar aos últimos 10. E agora são os mais interessantes, talvez. Miguel Morgado. O Miguel Morgado, o Miguel Morgado é alguém que é obviamente muito inteligente, que tem profundidade intelectual, tem ideia política, eh, mas que tem pouca habilidade política. É alguém que achou que única e exclusivamente por ser conhecido que lhe bastava isso para poder almejar ser líder do PSD. Foi assim há uns anos atrás, quando se disponibilizou para ser candidato à liderança. Não chegou sequer a ser candidato porque depois percebeu que não teria provavelmente nem 2% dos votos. E eu acho que é esse conhecimento da realidade que lhe falta. Porque se por um lado é verdade que ele é um bom analista, é um bom académico e é claramente um valor intelectual da direita portuguesa, politicamente, na prática, não conseguiu perceber o mais básico, que é que se ele queria de facto ter como é que se diz, aspirações, se queria ter ambição política, tinha que perceber que, por exemplo, tinha que tratar de outra forma o seu próprio partido. E não com a Ligeireza. arrogância com que tratou esta ideia de que basta eu ser um craque da comunicação social, que obviamente o partido vai abrir aulas, e eu trabalhei com o Passos Coelho e fui deputado durante 4 anos, e portanto é óbvio que o partido vai abrir aulas para mim. E não é assim que as coisas funcionam, e acho que essa falta de conhecimento prático da vida política ditou-lhe o destino como um bom comentador. Quem sabe um dia candidato a Presidente da República, ou uma coisa assim do género, um percurso parecido talvez com o Marcelo Rebelo de Sousa, mas sem a E liderança onde é do que tu o partido. colocas? No mais ou menos, porque acho que ele de facto é um valor, mas não é para a política ativa, pelo menos até agora. Ou ele reverte a maneira como ele fez as coisas até agora, e começa Tem um tempo, que ele percurso também é um gajo completamente novo, não diferente. é? Sim, ele tem 50 anos, portanto, o tempo também passa, atenção. Já tem 50 anos? Ele há de Pensei que ter, ele fosse mais novo. ele é mais velho que eu, acho eu, portanto, mas ele andar ali à volta disto. 51, olha. Pensei que fosse mais novo. E depois, o tempo passa, portanto eu acho que a oportunidade é como a lança que se atira, nunca volta para trás quando sai da mão. Acho que já passou o comboio. Mas Outro que como é poderá alguém. estar até na. Sim, continua. Não, podemos passar. Olha, o Adolfo é O igual. Adolfo Mesquita Nunes. Eu ia perguntar se o É, considerarias igual na mesma situação. assim, eu poria até um bocadinho abaixo.
mas tenho algum pejo em colocá-lo como mal, dada a companhia que está ali. Por isso, arredonda para cima. Porque o Adolfo teve oportunidade. Teve oportunidade e não só não a soube aproveitar, como fez tudo mal. Tudo mal. E alguém que podia ter tido um papel importante na democracia portuguesa, nomeadamente no CDS, acabou acabou a ser diretamente um dos responsáveis pelo desaparecimento daquele partido. E portanto, obviamente o seu legado político não é bom. Agora, é óbvio que, comparando com a companhia que está ali no mal, não posso pôr nesse nível. E é alguém que também, enfim, contribui para o debate de uma forma positiva. E isso o Miguel Morgado claramente faz também. Portanto, Sem dúvida, sem dúvida. Manuel João Vieira. vou pôr no mal, pelas mesmas razões do Tino. Eu gosto muito do Manuel João. Não acho que ele vá ser candidato. Acho que vai acabar com os Pokémons outra vez, ou agora se calhar. Mas ele já tinha as assinaturas quase todas, não? Isso é o que ele diz, não acredito. Vamos ver. Eu acho que nem ele tem interesse em ter mesmo as assinaturas, porque senão há uma carga de trabalhos, ele não está para se levantar cedo, quer dizer. Eu gosto muito do Manuel João, mas politicamente, quer dizer, é um bocadinho como o Tino. É uma distração, não é um valor político. Eu gosto das propostas dele. Onde é que tu vais colocar então? No mal, pelas mesmas razões do Tino. Não é uma contribuição propriamente positiva para a democracia portuguesa, não é? Quer dizer. Eu gostei muito desta entrevista que ele deu à SIC. Eu não me lembro do nome do rapaz. Pinto. Esse é o do Bloco de Esquerda? É Jorge É Pinto, o não do é? Livre. Jorge Pinto, do Livre. O que é que eu disse? Do Bloco de O que é que eu Esquerda. disse? Ah, não, é do Livre. Olha, fugiu uma Livre. boca para. Eu vou pôr no mau na mesma, pelas razões parecidas. Ninguém o conhece, ninguém sabe quem é, não posso pôr no péssimo. Não criou particularmente dano ao país. É irrelevante. É relevante. O último comunista da noite, António Filipe. Mau, mesma razão. Irrelevância completa. Tenho a ideia de ser um tipo com um trato simpático na Assembleia da República, este velho conservadorismo patriótico deste PCP, que é uma coisa estranha. Mas, por exemplo, lembro-me uma vez de ter visto, creio que ou então estou a confundir e alguém o viu, já não me lembro, mas estava no Hospital da Luz ou na CUF, o que é, portanto, não estava no Claro, SNS para a consulta. claro, claro, claro. Joana Amaral Dias. Ai, a Joana. Olha, eu vou pôr a Joana no bom. Olha, esta não estava à Porque, espera. Esta não estava à espera. porque como eu apoiei, e não está lá ninguém, eu acho que a Joana traz um bom contributo para a democracia portuguesa pelas mesmas razões que os outros, que trouxeram um bom contributo, e eu vou dar-lhe o destaque que ninguém lhe dá, porque eu acho absolutamente, de facto, inqualificável que o desprezo com que a candidatura dela é votada a todos os níveis e as dificuldades que ela tem encontrado nas diferentes candidaturas que tem feito, e é alguém que procura contribuir, e eu vou dizer agora porque é que digo que é bom. Porque, paradoxalmente, apesar desta gente toda que aí está, é a única pessoa que eu ouvi falar de imigração na sua verdadeira origem, que é a questão demográfica. Ninguém fala da questão demográfica, ela fala da questão demográfica. É a única pessoa que fala de soberania hoje em dia em Portugal. Ninguém fala de soberania em Portugal, ela fala de soberania. E é a outra única candidata que fala de direitos, liberdades e garantias, tal como nos foram usurpados no CID. E enquanto que, por exemplo, o André Ventura, que está ali abaixo, se tivesse estas bandeiras que ela tem, e fosse uma pessoa de convicção, estaria ali no bom também.
mas não está precisamente porque não tem coragem de, de advogar estes pontos que são mais difíceis de ser advogados e que são verdadeiramente relevantes para aquilo que vai ser o futuro do país. E, portanto, nesse aspecto, a candidatura dela é muito boa, e foi por isso que eu disse que votaria nela, apesar de, obviamente, eu sei que não vai ganhar, nem nada, mas como E por estamos a mais com esta falar história da subvenção, que não é subvenção, essa é uma é coisa. capaz de correr ainda pior. Sim, aquilo não correu bem. Acho que acima de tudo foi muito mal explicado de parte a parte, Sim. mal Ela gerido. podia ter sido honesta. Ela podia ter sido honesta e eu sinceramente, eu entenderia perfeitamente. Mas dizer que não é uma subvenção, mas está a ser paga, mas que é uma Não, compensação, acho que isso foi uma cheira parvoíce. mal. Até Aquilo cheira mal. cheira, as pessoas ficam a pensar uma coisa até que é pior que é, porque ela tem uma batelada de despesas. Tem uma campanha que é um bocado separada do próprio ADN, porque ela nem sequer era militante do ADN. Portanto, aquilo é uma confusão pegada. E além de ser uma confusão pegada, foi uma coisa mal feita, obviamente. Mais valia ela ter reconhecido isso do que tentar arranjar ali um subterfúgio. Uh, e além disso, acho que depois foi mal explicada e ela ainda espero que tenha a oportunidade de explicar melhor a coisa. Eu não Porque sei se vai conseguir safar-se. Não, acho que da forma que está, acho que quando mais falar sobre isso vai ser pior ainda. pois, se calhar, mas de qualquer maneira, quanto à substância, mantenho que é a única candidata que trouxe estes três temas, que para mim são três temas absolutamente fundamentais, e portanto, se eu tivesse que fazer um daqueles barómetros, e eu ponho os meus três temas fundamentais e batem nos quatro ou cinco que ela traz, é óbvio que eu tenho que dizer Eu que é entendo isso. positivo. Eu entendo isso. Porque eu fiz a mesma análise. A minha análise é bastante. É pouco convencional, digamos assim. Porquê? Porque para mim, a questão mais importante, da mesma forma que tu tens essas três bandeiras, que para mim também são importantes, mas a questão mais importante é a postura do presidente em relação a um potencial conflito militar. Por causa disso, os candidatos comunistas estão puxados para cima, não estão no topo, mas estão puxados para cima, e Uhum. candidatos como, por exemplo, o António José Seguro, que eu até acho que é um candidato decente, estão bastante puxados para baixo. Porque para mim essa é Tu a estás a questão pensar mais mesmo então importante. se fossem presidentes da República e eu tenho estado a fazer mais uma análise à contribuição política para o país do que outra coisa qualquer. Porque Mas percebo o que tu estás a alguns deles tu dizer. só podes fazer esse cenário hipotético, certo? Porque muitos deles Uhum, não são, nunca vão ser, alguns nem sequer querem uhum, ser. Mas o meu cenário foi uma mistura dos dois. Foi o que é que eles fizeram e como é que eles seriam enquanto presidentes. E para mim essa questão do envolvimento na guerra, potencial guerra, esperemos que não, da Ucrânia foi uma questão essencial. Foi o que separa o topo do fundo. uhum. Estamos agora a entrar no melhor podcast português, aqui o grupo dos quatro magníficos, mas Ai, vais ter que ser imparcial aqui, isso vais ter que ser honesto. não. Então, olha, eu ponho Nuno Gonçalo Poças, O Poças, o Vítor e a Teresa, ponho os três ali nos bons, com a Joana, porque acho que dariam os três excelentes proponentes de cada um de coisas diferentes, mas são independentes, trariam com certeza, como trazem no programa, contribuições muito positivas para para o debate político, obviamente não os podendo colocar no Olimpo da excelência do Pedro Passos Coelho, não é? Já eh, eu, eu vou-me pôr ali no mau. Vou-me pôr ali no mau, porque eu acho que eu daria um péssimo candidato à presidência da República. pronto, eu Não, não, aprecio a modéstia, não mas consigo, não consigo pôr-me
na companhia daqueles tipos péssimos, porque não tenho relevância para isso, ponho-me na dos irrelevantes, como o Tino e os outros. O Tino e o Manuel João E o, Vieira. Era uma e o mesa Manuel João interessante, Vieira. era uma mesa interessante para se estar, digo-te já. Não, mas eu ponho-me aí porque Muito bem. acabaria a fazer Só uma uma nota, rant. eu acho que a Teresa um dia até pode ser mesmo candidata. Vamos ver o que é que o futuro nos trará, Bem, mas eu acho que ela já é seria Ministra Sombra, uma não é? Já é Ministra excelente Sombra, portanto. candidata, quem sabe o futuro, ela ainda é uma jovem também. Olhando aqui para a figura final, alguma coisa que tu É, mudavas ou está bom assim? é, hum, é, é, hum, não, acho que pelas razões que eu fui justificando, acho que a coisa faz mais ou menos sentido. Hum, acho que fui bastante exigente. Uh, talvez esteja a pôr o António José Seguro um bocadinho demasiado para cima. Queres mexer? Era Ainda aquilo. podemos mexer. Uh, eu acho que vou puxá-lo para baixo para pô-lo ali ao lado do Mendes, que é para ficarem ao mesmo nível. Assim temos Mendes, Cotrim e Seguro no mesmo patamar. Uh, eu acho que vou rir bastante com os debates do Ventura, portanto mantenho-o ali. E sempre tive um carinho especial por Santana para o deixar ali, portanto. Os meus colegas de podcast estão muito bem ali no bom. Grande geração futura política, se quiserem. E a Joana, pelas razões que eu disse. E o Pedro Passos Coelho, de facto, é hoje em dia a única pessoa que está claramente acima de todos os outros. Portanto, acho que pode ficar assim. Também não é suposto ser uma ciência exata, não é? É como a da Alcina Lameiras. É subjetivo. Muito bem. Eu peço a quem nos está a ver que, se ainda não subscreve o podcast do Nuno, Linhas Direitas, que o faça. Está no YouTube, está no Spotify, está na Apple. Já agora subscrevam também o canal, se não tiverem já subscrito, coloquem um gosto no episódio. Estes episódios vão todos levar a Shadowban, porque a gente mencionou aqui 3 ou 4 palavras-chave que garantem que quase ninguém vai ver isto no YouTube. Ainda Felizmente eu existe consigo. isso? Existe, Ainda existe. existe. Existe bastante. Então, para te dar um exemplo, eu tenho bocados de episódios com o Sérgio Tavares que têm 6, 7 mil visualizações, mas o episódio, porque ele mencionou isso, ou nós mencionámos isso várias vezes, aquelas palavras-chave, o episódio está completamente escondido. Então, no YouTube está escondido, nos shorts que eu coloquei no TikTok, como cortei essas partes, está bem colocado, está com 6, 7 mil visualizações, mas isso não importa. O que importa é nós falarmos a Mas verdade. isso também é porque ele é uma estrela da internet, não é? Do espaço cibernético. É, Já mas comigo era mais não uma vais ter a mesma razão, sorte. mas era uma razão para ele no YouTube também ter muitas visualizações, o que não tem. Nós temos mais visualizações no episódio que gravámos há um mês do que eu tenho com ele no episódio que gravei há 2 semanas. E é por causa desses Extraordinário. tópicos. É por causa desses Então, tópicos. então este vai lá para a mesma catacumba. Pronto, é a Mas não vida. faz mal, não faz mal, é a vida. Mas coloquem gostos, ajudem a combater o sistema. Muito obrigado por estarem desse lado. Mais uma vez, obrigado ao Nuno, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Opa, obrigado E pelo convite e pela paciência e obrigado a quem nos ouviu. sempre um prazer ter o Nuno aqui connosco. Um grande abraço, até à próxima e vejo-vos por aí.